Bom, terceirão, bom dia para vocês aí, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos de módulo 3, isomeria, tá ok? O que vem a ser isomeria? Né? Ou vamos falar de isômeros. Isômeros são substâncias, moléculas que apresentam a mesma fórmula molecular e o restante é a estrutura totalmente diferente. Então, olha só a combinação de isômeros, apresenta a mesma fórmula molecular, mas são substâncias diferentes. Um clássico aqui, ó, a gente botei aqui um exemplo clássico para a gente, ó, álcool e éter, repara, eles têm a mesma fórmula molecular e são substâncias diferentes. Então, nós vamos começar a estudar a isomeria por aí. São 3 tipos de isomeria, tá? Então, os isômeros apresentam a mesma fórmula molecular, mas estruturas diferentes. Reparou? A fórmula estrutural deles tem alguma diferença. Quer dizer, aí a isomeria vai ser dividida em 3 formas. 3 tipos para a gente. Eles falam em 2. Ah, mas Murilo, é dividido em isomeria plana e isomeria espacial. Tá ok? A isomeria plana vai ter a estrutura plana, a fórmula estrutural plana diferente para cada um deles. Aí a isomeria espacial quer dizer, é a forma espacial da molécula que vai mudar. Aí nós vamos ver que tem 2 tipos, geométrica e ótica. Mas primeiro nós vamos estudar a isomeria plana. Então, é só, primeiro pensamento, isomeria plana. Quer dizer, a forma estrutural plana deles é diferente. Diferente como? Deixa eu descer aqui para botar a definição para a gente. Deixa eu mexer aqui na luz também, para facilitar. Olha lá. Isomeria plana é aquela onde você consegue ver a diferença entre os compostos através da fórmula plano ou bastão. Quer dizer, você olha, enxerga logo a diferença entre eles. Direto. São 5 tipos de isomeria plana, tá ok? Eu vou virar a página para mostrar os 5 tipos para a gente. Elas aparecem em prova? Aparece. No Enem, o Enem cobra mais a geométrica e a ótica e depois a plana. Mas isso varia também bastante. Eu tenho que saber as 3 obrigatórias. Normalmente o Enem cobra uma questão dessa. Mas o que interessa para a gente? Enxergar, entender o que é isomeria e matar as questões. Então vou chamar a atenção lá para esse detalhe aqui, ó, os isômeros, né? Os isômeros lá, ó. Deixa eu mexer lá na luz. Olha lá, eles têm a mesma fórmula molecular e a forma estrutural plana é diferente. E é isso que a gente vai mostrar para você. Então, vamos lá para a isomeria plana. Essa é a primeira que interessa para a gente. Deixa eu voltar aqui para baixo só para explicar ela. Quer dizer, são 5 tipos de isomeria plana que nós temos. Como é que eu vou enxergar a diferença delas? Deixa eu dar uma pausa aqui para virar a folha. Tá lá, ó, como a gente falou, são 5 tipos diferentes. Vamos analisar a diferença entre os isômeros, quer dizer, como é que eu faço para matar uma questão de isomeria plana? Eu vou ver primeiro se ela é de função, de cadeia, nós temos 5 tipos. Vou chamar a atenção, a minha ideia aqui é que você anote um resumo ou estude bem esse resumo. Primeiro eu vou ver se elas têm função diferente. Olha lá, se a função for diferente, é isomeria de função. O mais comum é álcool com éter, aldeído com cetona, ácido com éster. É o que mais aparece. Aí a ideia foi mostrar aqui pra gente, ó. Essa vai ser a ideia 1 aqui, ó. Olha lá. A isomeria de função, quer dizer, a função é diferente. Então, na isomeria plana, se a função é diferente, isomeria de função. Se a cadeia é diferente, isomeria de cadeia. E por aí vai. Se a posição de alguém é diferente, isomeria de posição. E tem 2 exceções lá, que é metameria e tautomeria. Então, ó, nós temos isomeria de função 1, cadeia 2, posição 3, metameria e tautomeria. Metameria e tautomeria são exceções, é uma exceção dentro dessas isomerias aqui. Então, as 3 principais, função, cadeia e posição. Pô, como assim, Murilo, isomeria de função? A função é diferente. Você olha lá a função aqui, ó, função álcool, função éter. Quer dizer, isomeria de função. Função ácido e éster. Então, o mais comum é isso, ó lá, álcool com éter, aldeído com cetona, ácido com éster. É o mais comum. Podem aparecer outras, tá ok? Então, anota lá o resumo para a gente, que aí na hora de fazer o exercício você vai conferindo uma por uma. Tá ok? Eu chamei atenção para esses detalhes, que são importantíssimos para a gente. Isomeria de cadeia. A cadeia principal é diferente, então cuidado lá. Aqui que interessa para a gente, a cadeia principal é diferente. A cadeia de aberta passa para fechada, de normal passa para ramificada. E aí por fora eu chamei atenção aqui também, ó.
Eles às vezes tentam bagunçar a gente, cadeia saturada para insaturada, homogênea para heterogênea. Quer dizer, mas o mais comum que aparece é de aberta para fechada. Cadê? Ó, cadeia e de normal para ramificada. Quer dizer, cadeia aberta, aqui ó, cadeia fechada. Cadeia normal, cadeia ramificada. Esses são os exemplos mais comuns que aparecem. Mas eu tenho que chamar a atenção aí, por isso que eu falei para anotar o resumo. Pô, às vezes o cara tenta enrolar você, ela bota cadeia saturada e insaturada. Só isso. Quer dizer, a cadeia principal, uma é saturada ou outra é insaturada, uma homogênea e outra heterogênea. Mas o mais importante aqui é essa daqui, ó. Isomeria de cadeia. A cadeia principal é diferente. Eu tenho que olhar a cadeia principal de aberta para fechada, de normal para ramificada. São essas duas que interessam. E eu botei o exemplo aqui, ó. Normal, aberta para fechada, cadeia normal, cadeia ramificada. Lembrando que eles têm a mesma fórmula molecular. Lembrando, a isomeria plana tem isso aqui, ó. Por exemplo, aqui a gente vai reparar que eu tenho C3, aí 3, 4, 5, 6. E aqui a mesma coisa, ó, C3H6, quer dizer, tem a mesma fórmula molecular e a estrutura plana é diferente. Tá ok? Bom, vamos para a terceira lá. Deixa eu dar um pause para virar para a terceira e você anota um resumo aí se você quiser. Tá aí a terceira que a gente chamou atenção, isomeria plana de posição. Então a gente falou de isomeria plana. Primeiro eu vou ver se ela é função. Ah, a função é diferente, isomeria de função parelho. Se não for, as funções são iguais. Eu vou para a cadeia para ver se a cadeia principal é igual ou diferente. Se não for, vou para a terceira delas, que é a isomeria de posição. A posição de alguém na cadeia principal é diferente. Quem normalmente aparece? Ligação dupla ou tripla mudando de posição na cadeia principal. A ramificação mudando de posição na cadeia principal. Eu tenho também, aí por último a gente chamou atenção para esse detalhe aqui, ó. Função oxigenada e nitrogenada. De vez em quando o cara tenta enrolar a gente aqui. Tá aqui os exemplos, ó. Olha lá, posição. Olha, repara, a cadeia principal, as duas são ramificadas, ó. A ramificação mudando de posição na cadeia principal, reparou? Aqui está no carbono 2 e aqui está no 3, ó. Olha lá, outra, uma função oxigenada mudando de posição na cadeia principal, ó. O H está no carbono 2 e aqui está na ponta, no carbono 1. Então, olha lá, só mudando, ó, mesma função, repare, tem a mesma função, todos eles, olha lá, tem a mesma função, e alguém mudando de posição na cadeia principal. Olha a terceira lá, hidrocarboneto, a dupla posição do carbono 1 mudando para o carbono 2. Quer dizer, então, toda vez que eu tiver isomeria plana, eu vou ver primeiro se é de função, se não for, vou ver de cadeia, se não for posição. Aí nós temos dois casos à parte, chamados metameria e tautomeria. Olha lá, tem que ter cuidado com esse detalhe fundamental para a gente aqui, ó. Metameria é também chamado de isomeria de compensação. É um heteroátomo mudando de posição na cadeia, quer dizer, é uma exceção dentro da isomeria de posição. Eu tenho um heteroátomo mudando de posição na cadeia. Seria isomeria de posição? Não, seria metameria. Se eu tiver, como eu mostrei lá em cima, ramificação, a função oxigenada ou a dupla ligação mudando é posição. Mas se eu tiver um heteroátomo mudando de posição na cadeia principal, é chamado metameria. Tá ok? Os mais comuns é OSNP. Tá ok? Os que mais aparecem. Eu botei o exemplo aqui no caso com oxigênio. Então, olha lá, quando eu tenho um heteroátomo mudando de posição na cadeia, é uma exceção dentro da isomeria de posição, chamado metameria. E também tautomeria, ou isomeria dinâmica, tá bom? O que acontece aqui na isomeria dinâmica? Né? Ou tautomeria. É um caso particular da isomeria de função. Só que a função é aldeído viranenol ou cetona viranenol. Aí vem o caso do enol aqui pra gente, reparou? Então lá, é um caso particular da isomeria de função. São funções diferentes, mas só se for com enol presente. Aldeído viranenol ou vice-versa e cetona viranenol. Aí ele fala de tautomeria aldenólica ou cetoenólica, tá bom? Aqui eu mostrei um exemplo clássico aqui, ó. O enol virando cetona, tá ok? Olha lá, o enol virando cetona seria isomeria de função, de função seria funções diferentes, mas quando é aldeído viranenol ou cetona viranenol é uma tautomeria. Só para você enxergar, a dupla ligação aqui sobe, olha lá, e o OH desce. Desculpa, o H desce. Olha lá, a dupla ligação sobe para o oxigênio, formando a acetona, e o hidrogênio veio parar aqui, ó. Tá ok? Então, esses são os casos de isomeria, isomeria plana.
função, posição. Primeiro eu vou ver se é de função. Não foi. Posição, para ver se a posição é diferente. Ou, desculpa, cadeia é diferente. Então, ó, primeiro eu vejo se é função, depois eu vejo se é cadeia, depois eu vejo se é posição. E se por acaso tiver um heteroátomo mudando de posição na cadeia, não é posição, é metameria. E se eu tiver a função diferente, aldeído coenol, cetano coenol, é tautomeria. Cuidado que eles usam muito esse palavrão aqui, ó, isomeria de compensação, isomeria dinâmica, em vez de usar metameria e tautomeria. Tá bom? Deixa eu dar um pause aqui para virar a folha. Tá aí, ó. Para você dizer que tipo de isomeria eu tenho nessa situação aí. Cara, que tipo de isomeria plana eu tenho? Eu vou chamar aqui de letra A, B e C, só para facilitar. Tá ok? Olha lá, vamos nós lá. Diz pra gente lá que tipo de isomeria. Vou dar um pause aqui para ver se você me diz que tipo de isomeria tem em cada caso desses aí, ó. No A, logicamente, a isomeria plana compara um composto ao outro, né? Não tem jeito. Então, que tipo de isomeria eu tenho na letra A, na letra B e na letra C? Vê se você mata aí pra gente. Aí eu vou passar mais alguns aqui. Vai lá. Tô dando um pause aqui, hein? Matou? E aí, vamos lá. Olha lá. O que eu tenho aqui, ó? A mesma cadeia lá, só o cara mudando de posição lá. Isomeria de posição. Reparou? Só o radical mudando de posição. E aqui, ó, cadeia aberta, cadeia fechada. Isomeria de cadeia. Aí. E aqui? A função, ó, a função é a mesma? É. A posição do radical é a mesma? Não, a posição do radical mudou, então isomeria de posição. A função é a mesma? É hidrocarboneto, ó. A cadeia principal é igual? Não, ó. Cadeia principal são diferentes, ó. Cadeia aberta e cadeia fechada. Aqui, a função é a mesma? Não. Ah, é isomeria de função, então. Lembrando, só vai ser tautomeria se for aldeído virando enol, cetona virando enol. Corrige aí. Deixa eu dar um pause aqui para passar mais algumas. Tá lá. Mais umas, a letra D, E, F, G. Ou anota, só resolve aí, deixa anotado, né, pra gente corrigir. Olha lá, eu vou dar um pause aqui para você anotar e um tempo para você fazer, tá bom? Então, um tempinho lá para você definir que tipo de isomeria plana acontece em cada uma delas aí. Olha lá, letra D, E, F, G. Vai lá, só bota a resposta ou anota e faz a resposta para ver se você vai entender. Vou dar um pause para você definir que tipo de isomeria plana tem na letra D, E, F, G. Um pause lá para gente. Tenta acertar aí, hein? Vê se entendeu a explicação. Pronto, voltei lá. Deixa eu melhorar meu O aqui, que ficou um pouquinho torto, mas tá bom. Ah lá, eu vou ver primeiro. A função é a mesma? A função é diferente. Ótimo. Aí você falaria assim, seria isomeria de função, mas olha só, aqui tem um enol, olha lá. Se tem um enol e tem uma cetona, é metameria. Ou tautomeria? Não, metameria não. É tautomeria. Olha lá. É, isomeria de função mas se a função é aldeído virando enol, cetona virando enol, tautomeria. Cuidado com esse detalhe, hein? É aqui que o cara tenta te pegar, ó. Aqui, olha lá, as cadeias são a mesma, só está mudando o heteroátomo, mudando de posição na cadeia principal, olha lá. Metameria, reparou? Seria isomeria de posição, seria, mas quando eu tenho o heteroátomo mudando de posição na cadeia, metameria. Entendeu? Essa é a diferença. É uma exceção dentro da isomeria de posição. E agora a letra F e letra G. Olha lá. Funções são iguais ou diferentes? Função diferente. Isomeria de função, lá, não quero nem saber o restante. Não é o nosso caso de ter aldeído virando enol, nem cetona virando enol. E a última? Cadeia principal aberta, ou normal, cadeia principal ramificada. Isomeria de cadeia. Pronto. Então esse vídeo aqui vai fechar a parte de isomeria de cadeia. Nós vamos para o próximo vídeo para poder falar de isomeria geométrica e o outro para falar de isomeria ótica, tá bom? Eu tô com vocês no Meet o tempo todo.
Qualquer dúvida é só perguntar, direto lá. Vai no chat, pergunta direto lá, que é bom que todo mundo que tiver dúvida responde, né? Você está estudando, vai perguntando. Ou no Zap também, fica da sua forma. Tire as dúvidas, tá bom? Beijão para vocês. Vamos pro próximo vídeo, que é de isomeria geométrica.